Tranquilo. Pessoal, aí o que acontece? Diferente da caixa de passagem de condulete, né, que é aquele PVC, na metálica, nós temos, acho que até na PVC também na PVC também tem. Então o que acontece? A metálica, ela geralmente, você pode encontrar ela que já vem com adaptador fixo, beleza? Como é que eu vou diferenciar cada uma dessas aqui? E aí? Você vai chegar na loja. Tipo B, Quer comprar esse bem tipo aqui do meio. LB. Como é que você vai chegar pro vendedor lá? Tipo LL. Por quê? O formato dela de L. Mas essa daqui também tem formato de L. Adaptador. LL é porque ela tem três entradas, três saídas. É só dizer a quantidade de entrada, né, professor? Não. Mas essa aqui tem duas Entrada entradas. de direita para esquerda, de esquerda para direita. Eu só tô vendo essas duas aqui. Pois é, mas essa aqui também tem duas. Essa aqui também tem duas. Essa aqui também tem duas. De passagem aí. Ela deve ter uma terceira aqui assim. Tem não. Essa aqui tem não. Como é já? Professor, só chegar e me dar uma caixa de passagem de adaptador Giz da entrada direita para a esquerda. Pronto, professor. E se a caixa estiver virada? Essa é da esquerda e essa é da direita. Isso. É exatamente isso. Então, o que acontece, pessoal? Cada uma dessas daqui tem um nome, né? Essa daqui, primeira, né? Começando da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa primeira aqui é a tipo B, né? Como foi que eu fiz para aprender isso daqui? Se a caixa de passagem estiver colocada na parede, deitada, né? Ela vai ter uma saída para baixo. Não é isso? Isso. Se ela estiver deitada, né? Estiver colocada na parede deitada, vai ter uma saída para baixo. Então ela é tipo B. B. Beleza? Essa outra aqui, tipo LB. E aí? Ela recebe na lateral e sai embaixo. Eu aprendi assim, se eu tiver com a caixa de passagem assim em pé, ela vai sair pelo lado de baixo. Né? Eu que botei para aprender assim, né? Essa daqui tá fácil, né? Essa de baixo aqui. Tipo T. Né? Você perceber aqui, ó, ela sai de um lado, sai do outro e sai embaixo. Faz um T aqui, não é isso? É. Sim. Beleza. Essa primeira aqui, de cima. Tipo C. Por quê? Agora eu entendi. Ela dá continuidade, ó. O eletroduto vem para cá, passa por ela e continua. Né? Tipo C. Essa aqui, tipo LL, né? Porque ela vai sair do lado esquerdo. Aí vem lá do inglês. Left. Left. Né? Left é esquerda. Né? Essa outra aqui, TB, ela é uma do tipo T, não é isso? Ó, sai de um lado, sai do outro e sai embaixo. Não é isso? Só que em vez de sair pela lateral, como a tipo T, ela vai sair por baixo. Não é isso? Lá embaixo tem uma saída. Ó. Essa outra aqui, Tipo E. Né? Porque tipo é o encerramento do circuito. Faz sentido. Não é isso? Por exemplo, o eletroduto vem, só tem essa entrada. Não tem para onde o circuito sair mais aqui. Não é isso? Então aqui eu posso botar uma tomada, interruptor, beleza? E essa outra? Ao contrário do tipo L, LR. O lado direito, né? Right. Não é isso? E aqui é tipo X. Se você perceber, ó, ele faz um X certinho. Não é isso? E aí, Jason? Não é muito difícil, não. É muito difícil, não. Você ter na prática, né? Você consegue pegar numa boa. Não é isso? O Neto perguntou se isso não poderia ser o CB. Qual deles, Neto? Ele perguntou aqui no bate-papo. O 8. 6, CB. Esse aqui, o LR? Deixa ele responder aí.
Essa TB. TB. Ah, tá, entendi. Daria continuidade e sairia por baixo. Entendi. Né? Poderia ser, né? Isso. Né? Que ela dá continuidade e sai por baixo aqui também. Né? Poderia ser, mas isso daqui é nomenclatura padrão, né? É o que é padronizado no comércio. Beleza? Tá falando mais coisa aqui. É universal, isso. É universal. Toda caixa de condulete que você for atrás, se você falar esse tipo aqui, se o vendedor conhecer os tipos de condulete, ele vai saber que é esse tipo, né? O tipo B, tipo C, tipo TB. É padronizado. Beleza. E como é que nós vamos dimensionar, pessoal, esse condutor, né? Esse conduto, na verdade, esse eletroduto. Tem uma forma de dimensionamento. Lembra lá que eu falei da iluminação? Tem uma forma mais bruta de fazer, não é isso? A dos condutores também. Então, para o conduto, né, para o eletroduto, nós vamos ter também uma forma bruta, né, que ele vai levar em consideração só a quantidade de condutores e a seção nominal do maior condutor dentro desse eletroduto. Então, ele vai ser baseado nessa tabela. Lá se vê o professor com mais tabela. Né? Então, o que acontece? Se eu tenho 5 condutores, né, de 6 milímetros, por exemplo, eu vou estar utilizando um eletroduto de 25 milímetros. Beleza? O Neto mandou uma mensagem aqui. Meu Deus. Meu Deus. É o jeito, Neto. Então, imagina se você precisasse decorar cada uma dessas tabelas. Né? Como o Antônio falou na aula passada. Hoje tem o tablet, tem o celular. Né? Hoje dá para levar essas tabelas em tudo quanto é lugar. Baixa tudo em PDF, Baixa salva. tudo em PDF, justamente. Né? Daqui para frente vocês vão levar essas minhas aulas aqui no celular de vocês aí. Beleza. Já pensou o Jaslin lá na subestação lá? E aí, peraí, que eu tenho que assistir a aula 8 aqui do professor. Né? Pelo Brincadeira, menos... já. Porque o que acontece, pessoal? Geralmente, a gente pensa que a gente precisa saber de tudo. Né? Mas, na verdade, grande parte das coisas da eletricidade, né, da elétrica, é tabelado. Então, assim, quem tem prática, por exemplo, seu Vicente, se ele pegasse uma obra, ele sabe dizer qual é o eletroduto que ele vai usar aqui, qual é o eletroduto que ele vai usar ali. Talvez possa ter uma dificuldade de explicar por que vai usar aquele eletroduto, né? Mas ele vai saber fazer porque ele tem muita prática, né? Mas para a gente que está começando, para a gente que não tem muita prática, né? Eu, por exemplo, eu não fico muito em campo, né? Eu fico mais no escritório. Então, sempre que eu posso, eu estou consultando uma tabela. Né? Eu não vou perder memória do HDzinho aqui, que é pequeno, né? Para decorar uma tabela dessa daqui toda. Acho que nem tem como. Diga lá, Antônio. Rapaz, hoje eu fui ali numa obra em andamento. Se fosse seguir a norma, ela estava interditada. Tinha que fazer tudo. Acontece. Né? Acontece muito. Então... As tomadas baixas, ela não tem 30 centímetros não, viu? Mais baixa. Mas o que acontece? Às vezes depende também da necessidade do cliente. Né? Às vezes você precisa colocar embaixo de uma mesa. Né? Aí tem que ver de cada cliente. A norma, ela dá mais ou menos uma posição. Né? Nem sempre você vai seguir ela totalmente. Lá, cadê o Ronildo? Lá ele colocou 2 tomadas debaixo da janela, viu, Ronildo? Acontece muito. Acontece. Então, o que acontece? Esse tipo de dimensionamento aqui, pessoal, ele vai levar em consideração fios, né? Condutores de mesma bitola, lançada por eletroduto, né? Isso leva em consideração também até 10 condutores, né? 10 condutores lançados no eletroduto, beleza?
Então, isso aqui seria uma forma mais bruta, né? Por exemplo, se eu tenho só circuito de tomadas, eu vou estar utilizando fio ali de 2,5, né? Um condutor de 2,5. Então, eu vou ver quantos fios vão estar passando dentro desse condutor, ou desse conduto, né? Até 10 eu posso utilizar o de 25, né? Mas aqui ela já deixa faltando. E se eu tiver mais que 10 fios, vou precisar lançar um outro eletroduto, sendo que eu tenho eletroduto de 50, eu tenho eletroduto de 40, de 32, né? Então ela tem suas falhas. Isso aqui é mais utilizado para circuitos pequenos, né? De casa, uma lojinha pequena, né? Um escritório, para instalações pequenas, beleza? Beleza. E já com relação a 5410, como é que a gente pode dimensionar isso? O que a norma 5410 fala para a gente sobre o ocupamento máximo, né? A ocupação máxima desse eletroduto. Lembra que eu falei para vocês que deve ter um espaço, né? Tem sempre que deixar um espaço lá no eletroduto. Não é isso? 53% no caso de um eletroduto. Isso. De um fio, de um circuito, né? De um condutor. Né? Tem isso. Então, 53% no caso de um condutor, né? Faltou o R aí. Então, se eu tiver só um fio lançado no eletroduto, eu posso ter ele ocupado 53%. Só que o que acontece? A norma fala isso para cabos mais grossos, né? De uma bitola maior. Né? Isso, às vezes eu preciso lançar um cabo por eletroduto para fazer a diferenciação de fase. Né? Não é muito prático isso, né? Mas a norma ela já especifica isso. Né? 31% é a ocupação no caso se tiver 2 condutores sendo lançados. Vou mostrar para vocês o que é essa porcentagem. E o que a gente mais utiliza vai ser esses 40%. Né? Então, o preenchimento máximo do eletroduto vai ser de 40% no caso de eu tiver 3 ou mais condutores lançados dentro desse condutor. Né? O que seria essa porcentagem? Por exemplo, nesse eletroduto aqui, né? Eu estou dizendo que 40% dele está sendo ocupado pela fiação. Né? Está aqui, ó. Beleza? O restante, para completar os 100%, ele tem que ficar livre. Então, se eu tiver mais do que 3 condutores, né, de 3 para frente, eu preciso deixar 60% desse eletroduto livre. Beleza? Beleza. A gente vai ver como é que a gente chega nisso aqui ainda. Com outra tabela. É hora não. Né? Então, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? A gente vai dimensionar, né, esse condutor a partir da seção dos condutores que irão passar no interior do eletroduto. Né? Segundo passo, determinar a área total de cada condutor, considerando a camada de isolação. Né? Aí o que acontece? Na apostila de vocês, ele dá essa tabela. Né? Mas o que acontece? Cada fabricante possui uma bitola diferente de isolação, né? Aquela isolação que fica por cima do condutor. Então, essa tabela aqui, ela é considerada meio que genérica, né? Você tem que ver qual é a marca da fiação que você está utilizando e procurar no catálogo dela qual é a bitola máxima, né? O diâmetro, ou a área total que esse condutor está utilizando. Beleza? Professor, dá para utilizar essa tabela para todo cabo? Dá para fazer uma aproximação. Beleza? Então, não garante que vai dar exatamente a mesma área ocupada. Então, por exemplo, um condutor de 1,5 milímetros, né, 1,5 milímetro, 1,5, ele vai utilizar uma área de 7,1 milímetros quadrados. Se eu tiver 2, e aí? Aí, vamos. Se eu tiver dois fios de 1,5, qual vai ser a área aqui? Eu vou pegar essa área aqui e multiplicar por 2. 14,2. 14,2. Né? Se eu tiver um cabo de 1,5 e um cabo de 2,5, o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois.
17,8. 17,8. Ou seja, para cada cabo que eu for colocando dentro daquele eletroduto, eu vou somar a área dele. Beleza? Até eu ter a área total de condutores. Ou seja, quanto que vai estar ocupando, né, 4 condutores de 4 polegadas, 4 milímetros quadrados. Eu vou pegar essa área dele aqui e multiplicar por 4. Cada cabo vai ocupar 13,8. Se são 4 cabos, 4 vezes 13,8. Vai lá, Antônio, de cabeça. 50 e... Tá por aí. Foi não. Né? Então, ó, depois que eu pegar a área total de cada um desses condutores, o que a gente vai fazer? Somar os valores que nós encontramos, né? Somar as áreas totais obtidas no item 2 aqui. 55,2. Olha aí, de cabeça. Aqui eu só olhando aqui, Contou nos dedos. contando os dedos aqui. Aí. Beleza. Então, pessoal, qual vai ser a área que vai ser ocupada se eu tiver lá 6 condutores de 4 milímetros e 3 condutores de 6 milímetros? Calcula aí. Como é que eu vou fazer isso daqui, ó? São 6 condutores de 4, não é isso? De 4 milímetros. 6 vezes 13,8. Vou pegar 6 vezes 13,8, não é isso? 82,8. Isso. E os 3 de 6 milímetros? 6 milímetros. 18,1. 54,3. Bateu, Mais Jaslyn? 82,8. 137,1. Pronto. Então, 137,1 vai ser a área utilizada pelos fios, né? Que seria essa parte aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, eu tenho que ter ainda 60% de folga. Não é isso? Então, ó, 137,1. Bateu, né? Bateu. Beleza. Então, eu já sei qual é a área dos fios, né? Quanto de fio eu vou estar utilizando. Aí, o que acontece? Aquela somatório, né? A gente vai utilizar aqui nessa tabela B, né? Na coluna de 40%, né? Então, a gente vai estar utilizando o valor imediatamente superior ao valor desse somatório, né? E o respectivo diâmetro do eletroduto a ser utilizado. Então, se eu tenho um eletroduto de PVC, né? PVC rígido. Aqui está a bitola de cada um deles, ó. Ocupação máxima de cada um deles. Quanto foi que deu a área lá? 131? 137,1. 137,1. Então, o que acontece? Se a área máxima que cada um desses eletrodutos pode ser ocupado, é essa dessa coluna, qual vai ser o eletroduto que eu vou estar utilizando? 32 milímetros. 22? Oh, 25 milímetros. Ó, o que acontece? Lá tinha dado 137,1, né? Isso. Milímetros quadrados. Aqui ele está dizendo qual é a bitola, ou qual é a área que pode ser ocupada por cada eletroduto desse, né? Então, lá no item anterior, ele fala que eu vou utilizar qual? O item exatamente o próximo superior a 137, né? Então, para 137, eu vou estar utilizando esse de 143. Beleza? Beleza. Beleza, Jasmine? Beleza, professor. Tava olhando assim. Beleza. Então, o que acontece? Não, professor, é porque eu tava meio perdido, porque 137 não é o espaço que os cabos, os condutores vão ocupar. Isso, Nesse caso, ele tem que ocupar 40%, não é isso? isso. Aí eu estava pensando assim,
mas vai ficar 60% de espaço. Então, de 137 para 143 é menos de 10 milímetros de É espaço. mínimo. Achei que Pois, ficaria muito pouco. pois é, só Aí que... eu pensei, Ah, termina. aí eu pensei que ia ser o de 32. É isso que eu estava vendo aqui. Não. Porque o que que acontece? Essa tabela aqui, ela está mostrando, ó, a área máxima que pode ser ocupada. Ou seja, aqui ela só está mostrando quanto que pode ser ocupado. Ah, 40%. Isso, Tá, 40%. Então, os tá certo. 40% que pode ser ocupado é exatamente isso daqui, ó. Né? Então, Tá, agora quando ocupar os 40%, né? 40% do eletroduto vai ser esse 143. então só vou usar 137, né? Falta Justamente. menos. Ainda falta um pouquinho, né? Ainda fica uma Falta sobrazinha. 6 minutos aí. Isso. Não é isso? Ah, tá. Entendi. Está perguntando alguma coisa aqui. Mas se eu exceder essa área, o que que vai acontecer? Né? Falou já? Então vamos continuar aqui. Acho que não vem mais ninguém, não. O Neto retornou, né? Já, tá aí. Beleza. Então o que que acontece? Essa tabelinha aqui, ela vai dar já a ocupação máxima, né? Já considerando 40% do eletroduto. Não é isso? Ocupado. E nós temos aqui a tabela C, quando nós estamos utilizando o eletroduto de aço O que eu galvanizado. perguntei é o que acontece se exceder a área. Ah, sim, pronto. O que que acontece se exceder? Neto, Vai... tá com delay. Desliga um dos dispositivos, o microfone. Como é? Tá com delay. Ah, sim, mas aí o que que acontece se exceder? Primeiro que você vai ter muitos condutores sendo lançados no eletroduto só, né? Então, se você precisar de lançar mais um, você não vai ter mais espaço. Não é isso? Pronto. Aí outra coisa. Lembra que eu falei que os cabos, eles criam campos elétricos ao redor deles mesmos? E que vai acabar influenciando no outro? Né? Então, ele vai dificultar a passagem de corrente de um condutor no outro. Beleza? Outra. Lembra lá do fator de agrupamento que a gente usou para calcular a corrente? Quanto mais cabos eu estar utilizando ali dentro do eletroduto, menor vai ser aquele fator, né? E o que que vai fazer? Vai fazer com que o condutor que a gente escolher, né, que a gente dimensionar, precise ser bem maior. Até tem uma questão lá que eu botei na atividade de vocês, que vocês vão ver isso, né? Porque a gente vai utilizar aquele fator de agrupamento no eletroduto que estiver mais carregado, né? Que estiver mais cheio. Por exemplo, se eu tiver um eletroduto, um circuito, né? Que saindo do quadro eu tiver lá 10 circuitos e mais lá na frente só tiver 2 circuitos nele, eu vou utilizar a ocupação máxima, né? Onde tiver mais condutores passando. Lá naquele fator de agrupamento. Então, eu vou considerar sempre onde tiver mais condutores. Beleza? Entendeu, Neto? Beleza. Então, tá aqui, né? Então, para o eletroduto de PVC, nós vamos utilizar o de 25 milímetros. Não é isso? Para aquele dimensionamento lá? Isso. Pronto. E no eletroduto de ferro galvanizado, qual seria? 152. 152, que também vai ser 25 milímetros, né? O que que acontece? Esses eletrodutos de bitola menor, né, 16, 20 e 25, até aqui no 41, vocês podem observar que a diferença entre o eletroduto PVC e o ferro galvanizado é bem pequena, né? A diferença de bitola deles aqui, de área, né? Quando eu vou aumentando a área dele, ó, a gente já vai começar a ter uma diferenciação. Beleza? Porque aqui, ó, ele considera o diâmetro externo do eletroduto. Então, o que que acontece? O eletroduto de ferro galvanizado, ele vai ter a parede mais grossa. Não é isso? Então, se ele tem a parede mais grossa, ele vai acabar cabendo menos, né? E até porque não tem a aproximação aqui, ó.
É isso, ó, 85, 88, 75, 75, 60, 59. Ele não vai ter a bitola igual. Beleza? Tranquilo. Então, continuando aqui. Aí o que que acontece? Muitas das vezes a gente encontra o eletroduto sendo dimensionado em polegadas, né? Ou então em milímetros. Se vocês perceberem, nas tabelas que eu mostrei para vocês, ele sempre está mostrando em milímetros. Não é isso? Então, por exemplo, quando eu chego lá na loja, eu quero um eletroduto de 25 polegadas, ou 25 milímetros, né? 1 polegada. Eu posso também pedir o eletroduto de 1 polegada. Beleza? Se eu peço um eletroduto de 40 milímetros, vai ser 1 polegada e meia. Ou então se eu chego lá querendo me dar um eletroduto de 3 polegadas, e o cara traz lá um de 75. E aí? Leva. Pode levar, né? Tudo Porque certo. a bitola aqui, ó, ela é compatível, não é isso? Beleza? É equivalente. Então, essa aqui é só uma coisa que às vezes você pode achar diferente. Você vê lá escrito no eletroduto 15, né? E você queria de 1,5, né? É a mesma coisa. Beleza? Tranquilo. Aí aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer um pouco também da instalação industrial para vocês? Sim. Né? Então a gente vai ver alguns equipamentos, alguns materiais que a gente utiliza mais para a área da indústria, né? Na instalação predial, residencial, a gente vai utilizar basicamente isso: eletroduto, né, de ferro galvanizado, eletroduto de PVC, canaflex, né, o cial tubo, que aí eu vou botar mais para frente para vocês esses dois. Só que o que acontece? Na indústria, geralmente a gente passa muita fiação, né? Aí imagina se você vai lançar numa fábrica, sei lá, 100 cabos, né? De um lado para o outro, para distribuir na indústria, né? Distribuir nas máquinas. Imagina a quantidade de eletroduto que você ia utilizar ali, né? Ia passar muitos eletrodutos. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com muitos circuitos, a gente costuma utilizar eletrocalha, que pode ser do tipo lisa, ou perfurada, Ou perfurado. Ou apefilado. perfilado, ou leito, né? Dependendo de cada aplicação. Então, o que são isso? São bandejas, né? A gente considera como bandeja, de metal, fabricada em chapa de aço, por onde é possível passar o fio de cabo, os fios e cabos de alimentação, né? Dos circuitos. São perfis metálicos, rígidos, que se encontram espalhados por toda a extensão do teto de shopping, né? Shopping center, por exemplo, indústria, e por aí vai. Né? Só uma definição que eu trouxe aqui para vocês. Sua principal finalidade é realizar toda a distribuição elétrica de prédios comerciais, principalmente, né? Galpões, garagens e outras edificações. E existem diferentes modelos de eletrocalhas, que podem ser fabricados em chapa de aço, seção retangular, lisa ou perfurada, com ou sem tampa, né? Seria exatamente isso daqui, ó. Seriam as bandejas. Beleza? Beleza. Então, qual vai ser a diferença de uma eletrocalha dessa para um eletroduto, se eu cair na prova? Na utilização? A sua capacidade maior de condutores. Justamente. Como ela tem uma área bem maior, né, ela vai poder lançar mais cabos. O que acontece? O seu Vicente não está aqui. Lá no shopping, existem as galerias de instalação elétrica, que é toda a fiação de uma loja, do centro de medição para a loja, do transformador lá para a loja, ela é toda lançada em eletrocalha, né, que são essas bandejas. Então, aqui é que vai ser utilizado para ser lançado esses cabos, beleza? Além de facilitar também no lançamento, né? Você pode ir colocando o cabo aqui, né, e sair puxando. Só que tem um problema. Por exemplo, quando eu estou utilizando a eletrocalha perfurada, qual vai ser o risco para eu lançar um cabo nessa eletrocalha? E aí, Jaslyn? Eu acho que devido a essa eletrocalha ter
esses furinhos aí, deve acabar, sei lá, rasgando, danificando a parte externa do fio e deixando ele exposto e acabar energizando ele. Justamente. O que acontece? Quando a gente vai utilizar eletrocalha para lançar cabos, principalmente quando são grandes distâncias, geralmente a gente utiliza uns pedaços de madeira aqui por baixo. Madeira redonda, né? Cilíndrica. Por quê? Se o fio ficar passando nessas extremidades aqui, né? Geralmente elas podem ter também alguma, como se fosse farpas, né? Que a gente chama, que pode danificar esse fio. Aí imagina, se tá um pedacinho aqui arrebitado, né? Que a gente fala também. E você tá puxando o cabo lá. A isolação do cabo vai ser danificada. Né? Acontece muito isso. Então, geralmente a gente utiliza uns pedaços de rolo, né? Uma espécie de rolo, para lançar esse cabo por cima dessa eletrocalha. Principalmente quando tem curvas. Né? Se vocês observarem aqui as curvas, ó, ela não tem ponta. Né? É utilizado a curva aqui, ó, geralmente ela tem dois níveis de curva, né? Ela não faz uma curva de 90 graus seca, né? Ela sempre tem uma inclinaçãozinha. Beleza? Esse. Tranquilo? Já aconteceu com a gente, naquele caso que eu falei de lançamento de cabo lá no shopping, que a gente lançou o cabo todinho, quando a gente foi energizar, deu um papoco na instalação. Que a gente foi atrás para ver o que era, o cabo tinha sido danificado. O cabo tinha sido danificado pela eletrocalha, né? Então existem até ensaios, né, testes que a gente faz de isolação do cabo, justamente quando faz esse tipo de lançamento, né? Que a gente testa a isolação dele para saber se não foi danificado. Beleza? Oi, professor. Oi. Você estava falando em questão da madeira aí, para não danificar, como é que vocês fazem? Aqui, ó. A gente pega como se fosse um rolo, né? Pega um rolozinho e bota aqui em cima. Por dentro. Aí passa o cabo aqui por cima. Aí o que acontece? Ele não fica arrastando na eletrocalha em si. Entendeu? Aí depois que puxa o cabo na distância que precisa lá, né? Aí o que vai acontecer? A gente vai tirando esses rolos daqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Só para ele não ir arrastando na eletrocalha. Teve uma vez que fizeram isso aí, foi renovar a fiação dos caixas lá da loja. O que foi que ocorreu? Eles estavam puxando a fiação toda e deu essa falha em um dos cabos. Foi o que aconteceu. Quando ligaram, não deu papoco nenhum, mas o problema foi que a própria eletrocalha ficou energizada. Aí quando o pessoal se encostou, a sorte que foi um teco. E na hora que ele se encostou, ele tomou um choque, aí ele foi, botou a chave teste e deu que a eletrocalha estava energizada. Aí tiveram que desligar novamente procurar onde é que estava rasgado. E procurar para solucionar. E aí foi que ele achou e isolou. Justamente. E outra, uma coisa que eu acho problema também nessa eletrocalha aí, eu pego pelo exemplo que eu tenho diário. Porque tem um bichinho que não tem nada para fazer e ficam roendo. Ficam roendo também. E acaba danificando, principalmente cabo de rede. O bicho que ele passa cabo de rede também, além de ser cabo de energia mesmo, passa cabo de rede, acaba cortando esses cabos de rede, aí para achar. Sim. Tudo na mesma eletrocalha, Neto? Tanto de energia quanto os cabos de dados, tudo pela mesma eletrocalha? Eles passam, eles aproveitam. Quando não é isso, teve só uma vez que usaram uma parte separada, eles tipo isolaram. Mas é a mesma eletrocalha, por conta que eles usam nos caixas. Aí quando chegava próximo dos caixas, aí que eles tiravam para botar um eletroduto. Porque geralmente, esses cabo de internet, a gente não pode lançar ele junto com cabo de energia, justamente por conta do campo elétrico que o cabo de energia cria. Né? Ele acaba dando influência na internet. Às vezes fica caindo, às vezes não chega sinal. Tem isso, geralmente a gente separa. Aí direto os problemas de
comunicação. Sim. Aí agora que estavam mexendo. Agora que eu digo um pouco tempo atrás. Eles conseguiram, né, começar a isolar tudo direitinho, fazer uma bagunça organizada lá. Bagunça organizada. Diga lá, André. Professor, como é o nome esses ferrites que é usado principalmente nesses cabos de notebook? Tá dando para ver aí? É o filtrozinho. Sim. Acho que teve um professor que já falou sobre ele, mas refresca a memória um pouco. Rapaz, a utilização dele em si, eu não sei, né? Para que ele funciona, mas eu sei que ele funciona como filtro para tirar distorções da energia. Mas, assim, o funcionamento em si dele mesmo, eu não sei bem como é que é. Né? Então, o que... Oi? Tá. Então, o que acontece? Que o Neto falou aí, né? Um dos problemas nesse tipo de instalação é justamente com questão de rato, né? Porque como ela geralmente fica aberta, o rato vai lá e fica roendo os cabos, né? Então, assim, existem eletrocálices que são sem tampa, né? E existe eletrocálice que tem a tampa, né? Então, por cima dela aqui, vem uma tampazinha como se fosse uma tampa de margarina, né? Ela encaixa realmente ali em cima da eletrocalha, que evita esse tipo de problema, né? Em supermercado, geralmente, quando a gente vai fazer orçamento, a gente faz levantamento já com a eletrocalha com tampa, né? Aí, como o Antônio disse, é mais caro, né? Se você quer dificultar alguma coisa, quer melhorar alguma coisa na sua instalação, você vai pagar um pouco mais, né? Mas acaba sendo melhor do que ficar tendo que refazer o circuito. Beleza? Beleza. Tranquilo. E essa daqui, ó, essa daqui é a eletrocalha perfurada, né? Você pode perceber que ela já tem o rasgozinho aqui, ó, justamente para ventilação, né? E nós temos a eletrocalha lisa, né? Se você perceber, ó, ela já não tem aqueles rasgozinhos ao longo do material, beleza? Mas a utilização vai ser a mesma. Aí aqui, ó, nós vamos ter vários acessórios, que vai ser o T, né? Vai ser as conexões, vai ser a união X, que a gente chama, né? Vai ter aqui a redução, né? Vai ter aqui o gancho ômega, vai ter o barramento roscado, né? Eu vou mandar o catálogo para vocês de um fabricante desse tipo de material, porque se a gente fosse falar de todos os acessórios que é utilizado nele, a gente ia precisar de pelo menos umas 3 aulas, né? Para falar só deles. Então, eu vou mandar o catálogo para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Beleza? Diga lá, Antônio. Professor, aí você falou, aulas anteriores, você já falou sobre a questão do peso, né? Dessas eletrocalhas junto com os condutores. Sim. Em locais que o cabo é muito pesado, usa cabo de 50 milímetros, que é levado pela eletrocalha. Uhum. A estrutura em si tem que ser bem fixa, né? Porque o peso desse cabo. Isso. Assim, Porque... aí, como é que tem noção da quantidade que vai ficar ali? Lembrando que ele é estacionário, né? No caso, ele é constante. Aquele peso ele vai ficar constante para a vida ali. Sim, sim. O que acontece? Geralmente, quando tem esses casos de colocar muitos cabos, a gente chama um engenheiro civil para poder fazer o cálculo de estrutura. Né? Para saber se aquela estrutura vai suportar o peso desse material todo, do cabo, da eletrocalha. Entendeu? Entendi. Não ficou claro. Beleza. E com relação ao peso, o que vai mudar na lista de material, por exemplo, da eletrocalha dessa? A eletrocalha vai ser a mesma. Se aumentar o peso, o que eu vou fazer? Eu vou botar mais suporte desses aqui, ó. Vou colocar o suporte mais aproximado. Né? Então, dividindo o peso, justamente. Okay. Então, vai depender de cada fabricante, de quanto que cada eletrocalha suporta também. Aí você vai ter que olhar no catálogo do material. Beleza? Uhum. Aí nós temos aqui, né, a tabela de medidas dessas eletrocalhas, né? O eletroduto a gente mede em milímetros, não é isso?
Isso. O diâmetro. E na eletrocálise, como é que a gente vai medir? Tá vendo aqui, ó, que na lateral, na altura, eu tenho a letra B, né? E na largura dele eu tenho a letra A, não é isso? Sim. Então, por exemplo, se eu quero um eletrocálise que tenha 50 centímetros de largura e 25 de altura, onde é que eu vou procurar? Eu vou aqui, ó, 50 centímetros de altura, ou de largura, e 25 de altura. Então, eu vou pedir um eletrocálise 50 por 20, né? Isso aqui é milímetros. Né? Eu botei aqui embaixo, ó, medidas em milímetros. Aqui, no caso, é base vezes altura, é? Isso, justamente. Ó, a base é o primeiro número, que é a largura dele, né? A largura da bandeja. E esses 25, né, que seria essa coluna aqui da esquerda, é a altura dela. Beleza? Beleza. Aí o que acontece? Eles mostram essa tabela aqui, né, mostrando a base e a altura, só que nunca você vai encontrar um eletrocálise em que a base dela aqui seja menor do que a altura. Né? No comércio você não encontra esse tipo de material, a não ser que seja comprado por encomenda, né, com fabricante, que lógico vai ter um preço mais caro também. Né? Então assim, ó, até marquei aqui de vermelho as que você não vai encontrar, né? Você não encontra no mercado. Né? Se você perceber, ó, a base é menor do que a altura neles. Né? Você encontra até igual, 75 por 75, 100 por 100 e por aí vai. Né? Você encontra ela mais larga e menos alta. Beleza? Beleza. Só essa observaçãozinha. E como é que a gente vai dimensionar? Né? O eletroduto ele tem a área circular. Não é isso? Aqui na eletrocálise, a gente vai ter um retângulo. Né? Se vocês observarem aqui, ó, a área dele vai ser um retângulo. Então, a área desse eletrocálise vai ser o quê? A base vezes a altura. Não é isso? Então, ó, por exemplo, um eletrocálise é de 75 por 50. Qual vai ser a área dela? 75 vezes 50. Que deu 3.750. É isso? Isso. Então, o que acontece? Essa daqui vai ser a área que a gente vai estar utilizando naquele cálculo lá para dimensionar quantos condutores vai passar por essa eletrocálise. Beleza? Beleza. E lembrando que a ocupação máxima vai ser de 40%, né? Então, o que acontece? Você não vai estar utilizando um eletrocálise para você lançar um circuito, para lançar 2 circuitos, né? Então, no caso de eletrocálise, você vai utilizar sempre a ocupação máxima de 40%. Beleza? E nem sonhar em falar para o construtor a capacidade que você vai usar. Justamente. Você sempre coloca sobrando, né? Então, o que acontece? A ocupação máxima que essa eletrocálise vai poder ser utilizada vai ser o quê? 40%, né? 0,4 da capacidade total dela. Que nesse caso aqui vai ser o quê? Uma eletrocálise de 75 por 50, a área máxima que ela vai poder ser utilizada é 1.500 milímetros. Beleza? Ó, aqui é 40% dos 3.750, que é a área total dela. Beleza? Então, depois que você calcular lá a área dos condutores, né, pelaquela tabela, aí você vai ver, essa eletrocálise suporta? Sim ou não? Aí você vai dimensionar de acordo com isso, né? Um exemplo. É outro aplicativo que o professor está desenvolvendo, viu, galera? Não, isso aí já tem. Eu até encontrei uma planilha em Excel, né? Eu procurando na internet, tem uma planilhazinha no Excel que faz isso daqui. Você bota lá a quantidade de cabos, qual cabo que você está utilizando, a bitola dele, e ele lhe dá qual eletroduto, qual eletrocálise. Eu vou passar para vocês. Acho que a Schneider também tem. Schneider, tem. Ela faz isso para dimensionar condutores, essas coisas, ela já coloca lá. Sim. Então, o que acontece? Eu acho que esse negócio de fazer essa tabela no Excel não chega a ser tão difícil, não. O problema mesmo é só você já de Excel e ter em mente as medidas. Justamente. É só trabalhoso. Né? O problema é isso aí.
Mas pelo menos se você vai trabalhar numa área de construção assim, obviamente vai ter os que você já usa habitualmente. Então você pode muito bem alimentar a sua planilha de Excel com os que você já utiliza, porque todas essas aí você não vai usar todas. Sim. Pode até usar, mas uma, 2 vezes na vida. 3. Justamente isso. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, né? Eu sou extremamente preguiçoso. Então, sempre que eu preciso fazer uma coisa repetidas vezes, eu faço uma planilha. Né? A planilha já me dá direto ali. Né? Então, vamos aqui, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 50 eletrodutos, 50 condutores, né? 50 cabos de 25 milímetros. Será que essa eletrocalha aqui ela suporta? Estou falando de capacidade diária, né? Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? 50 vezes 25... 50 vezes 25? Você não falou que tem 50 condutores de 25 milímetros? Só que ele não leva em consideração... isso aqui é a parte condutora. A gente ainda tem a isolação, né? Ah, desculpa. A isolação ainda ocupa a área. Justo. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter que levar em consideração aquela tabela lá que eu mostrei para vocês na aula passada. Né? Ou foi nessa aula, não lembro agora. Foi na aula passada mesmo. Que cada condutor vai ter a sua área total, né? Então, por exemplo, eu estou utilizando 50 condutores de 25 milímetros. 25 milímetros vai utilizar... Cada cabo vai ter uma área de 56,7, né? Então, a área total desses condutores vai ser o quê? 50 vezes os 56,7. Não é isso? 2.835. 2.835. A eletrocalha vai suportar? Não. Não. Então, o que acontece? Eu tenho mais cabos do que a eletrocalha suporta. Não é isso? Então, o que a gente vai precisar fazer? Ou divide em 2 eletrocalhas, que aí daria, não é isso? Sim. Que 2 eletrocalhas aqui, ó, pegaria 3.000 milímetros quadrados, não é isso? Ou então eu escolho uma eletrocalha maior. Geralmente a gente escolhe uma eletrocalha maior, que ela ocupa menos espaço do que você colocar 2, e menos material também. E custo-benefício, né? Justamente. Né? Então a gente vê aqui, ó, a gente vai comparar, né, os dois e vai ver que ela não vai suportar. Não é isso? Então eu peguei aqui, ó, uma outra eletrocalha, né? Se eu sei que a área ocupada pela fiação é 2.835, eu vou pegar outra eletrocalha, por exemplo, a 100 por 75. Então, eu pego aqui 100, né, por 75. A área dela já é 7.500. Só que o que acontece? Eu só posso ocupar 40% dela. Tem que lembrar disso. Isso aqui é a área total, né? E a ocupação máxima, 40%, né? Então, eu vou pegar esses 7.500 e multiplicar por 0,4, que é os 40%. Deu quanto aí? $3.000? Justamente. 3.000. Certinho. Né? Então, o que acontece? Uma eletrocalha 100 por 75 vai caber essa área ocupada pelos condutores. Não é isso? Sim. Então, eu vou pegar a área da eletrocalha, né? Pegar a base vezes a altura e multiplicar por 0,40. Beleza? Se esse valor, que é a ocupação máxima adequada, for maior do que a área dos condutores, então ela vai suportar. Não é isso? Beleza? Beleza. Moleza demais, né? Não, na tabela assim é. Mas é, como o Antônio falou, é só levar a tabela para todo lado. Ó, Jasley. Oi. Já tô com o meu iPad aqui, ó. E 50 GB na nuvem. Beleza, pessoal. E vamos continuando aqui.
Outro tipo de conduto que a gente utiliza vai ser o leito, né? Qual vai ser a diferença desse leito para a eletrocalha lá que a gente viu, para as duas eletrocalhas? E aí? Vocês são para cabos mais grossos? Para cabos mais grossos, ela suporta mais peso, né? Ela tem uma ventilação muito maior, já que aqui você tem áreas abertas, ó, né? Assim, pelo meu pensar, né? Os cabos são mais grossos, ele vai superaquecer mais. Então, esse tipo de calha aí, tipo de condutos, tem mais ventilação, né? Então, Justamente. isso também ajuda bastante Justamente. a não superaquecer. É exatamente isso. Então, ele Pelo vai evitar... cabo ser... Por conta de ter mais cabos e aguentar mais peso, ela tem que ser reforçada, né? E sem contar também que acho que não vai ter o risco da calha, eletrocalha perfurada. Justamente. E acabar danificando o fio. Até tem, porque depende do fabricante, né? Tem fabricante que a marca é meio ruim, que ele tem umas partes arrebitadas. Quando o cabo passa ali, ela vai rasgando, né? Mas depende de cada fabricante, né? Então esse risco ainda corre um pouco, beleza? E nós vamos ter aqui também o perfilado. E agora, para o perfilado, qual é a diferença? Esse aí que eu estava utilizando para cabo de internet. Por quê? Hã? Por quê? Agora eu não sei. Não sei se é por conta que acho que é por conta que cabo de internet é mais leve, eu acho. Justamente. Enquanto que o leito é para cabos mais grossos, né, para mais peso, o perfilado ele é uma eletrocalha reduzida. Ou seja, ele vai pegar menos cabos, né, e vai pegar menos peso. Beleza? Aí aqui nele você tem vários acessórios também. Ó. Você pode colocar tomadas, né? Existe o acessório para tomada. Você tem um gancho que é bem menor, né? Você pode fixar ela na parede. Beleza? Tem gancho para luminária. E por aí vai. Oi. As eletrocalhas de PVC só para quadro de comando, né? Eletrocalha de PVC? Sim. Canaleta, né? Canaleta que chama? É canaleta que a gente chama. Ela é canaleta. Aquilo ali a gente usa só dentro do quadro de distribuição, que ele só serve mesmo para organizar. Ele não suporta peso. Então é canaleta. Aquela outra de sobrepor por cima da parede também com fita dupla face é canaleta. É canaleta também, isso. Eu vi isso aí, eles instalando isso aí antes mesmo, porque tipo, a loja lá foi ampliada. Aí eu vi eles instalando isso aí para colocar também um forro. Tipo, eles fizeram uma armação com isso aí. Porque eles aproveitaram para colocar os fios. Eles utilizam, mas não é a função dele, né? Justo. Utiliza como suporte, mas não é a função eu vi dele. isso também. Eu vi isso também numa loja lá no centro, lá do teatro. Estavam reformando a loja e eles usaram essa canaleta aqui para o perfilado, desculpa, para poder botar o gesso acartonado. Sim. É porque ele serve como suporte, né? Aí aqui você usa ele para colocar o gesso. Dá, né? Mas a função dela não é essa. A função é para lançar a fiação. Beleza? Beleza. Mas no caso... Vou falar. Como é que eu pago isso aí? Professor, apaga! Professor, apaga. Então, pessoal, como é que a gente vai dimensionar? Como é que a gente vai dimensionar o perfilado? Mesma coisa da eletrocalha, né? Nós temos aqui a largura dele, no caso 38 milímetros, e a altura 38 milímetros. A área dele você vai multiplicar, base vezes a altura, né? Existem vários modelos, né? Eu peguei os dois mais utilizados aqui, que é o 38 por 38 e o 38 por 19, né? Sendo 38 a base, né? E 19 sendo a altura aqui.
a aleta que a gente chama. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só os acessórios que são utilizados nele, né? São as curvas, né? A curva Z, o T, a curva horizontal, L, a união, né? A junção X e os suportes. Beleza? Beleza. Aí essa última parte de eletrocalha, de perfilado, eu trouxe mais só para dar uma luz para vocês e vou mandar o catálogo de um dos fabricantes que a gente utiliza. Que aí nela você pode ver todos os tipos de acessório que ele tem. Né? Fica mais fácil de vocês entenderem mais ou menos como é que é utilizado. Beleza? Beleza. Pô, deu os 40 minutos certinho, quase. Rapaz, você tá bom de matemática. Não é? Então deixa eu só fazer Calculou direitinho a aula. Ah, rapaz. Fazer a frequência aqui. Tá o Antônio. Tá o Eduardo. Que é mais o Jasley. João Felipe não veio. Leonardo assistiu uma. O Neto só é uma presença, viu? Ele tá 2 vezes. O Luiz tá aí? Tá não, né? Raimundo Neto. Ronilton não apareceu. Seu Vicente não apareceu. Teve alguém, Leonardo. Tá aqui. Tem que botar que eu tô participando 2 vezes, viu? Não. Tranquilo. Pô, beleza, pessoal. Até depois de amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, Até mais. Boa noite. Beijo. Tchau.